pouquinho da clorofila. Clorofila é a molécula que a natureza desenvolveu para resolver o problema energético da vida, do sistema da vida. Ela é um sistema, ela tem a fórmula seguinte, C55H72O5N4Mg, magnésio, no meio. Sem o magnésio na clorofila. Conversão de energia solar em energia química. Então, associação de moléculas de gás carbônico associada com moléculas de água. Então, faz uma molécula de glicose, que é já um carboidrato, tem energia ali para ser queimada. E uma molécula de oxigênio sai. Essa é a reação básica. Faz a queima da glicose no oxigênio, libera novamente a energia e libera a água e o gás carbônico. Então, esse aqui é o princípio básico que justifica a vida que nós estamos com ela no planeta. É isso que nós temos que manter. É preciso que haja sem a clorofila não há. Não há. É preciso preservar a clorofila de todas as maneiras. Que é ela que nos dá. Tem também no mar, né? O senhor falou que o Brasil é pobre em magnésio. O Brasil é pobre em magnésio? Terrenos quaternários. Eles têm esses terrenos quaternários e tem poucos minerais magnesianos. Calcários dolomíticos, geralmente, são os mais conhecidos, a dolomita. Nós temos, onde tem fábrica de cimento, geralmente tem esses sais. Então, nós temos que entender que esses solos não são muito benéficos, porque tem os teores de magnésio nas águas. A água seria, a rigor, a melhor fonte de magnésio, mas são poucas águas que têm mais de 10 miligramas. Então, eu estudei mais de 100 águas. Como a gente pode saber, a gente pega no mercado, chega no mercado, vê uma água mineral lá, olha, e tem lá a composição, a gente vê se tem magnésio, ela existe, Sim, é obrigado? Deveria estar. Deveria ter, mas, em geral, o teor é baixo. Mas eu tenho algumas águas boas. Por exemplo, tem uma água em Alagoas excelente, chamada Campestre, 120 miligramas de magnésio, certo? De Alagoas, Arapiraca. Água do Sul, em Minas, tinha várias águas boas, mas dizem que algumas fontes foram fechadas. Lá foi comprado pela Nestlé e tal, as águas que tinham teor de magnésio. Então é preciso ter um teor acima de 20 miligramas, seria o melhor. E que tenha pouco flúor. É importante. Hoje é muito comum, né, a fluoretação da água, a clorificação da água. Porque a água, em geral, se diz que colocando flúor e cloro na água, nós estamos eliminando bactérias, estamos dando uma água melhor. Quer dizer, qual é a relação que tem essa fluoretação e a clorificação da água para a questão do magnésio? A cloração da água, nós temos que dividir as perguntas. A cloração é um processo antigo, que se faz e tudo. Ele não é o ideal. Ele tem efeitos também nocivos, seria melhor fazer com o chamado cloro orgânico. Mas nós estamos vendo sobre a fluoretação, que implica em outro problema. Isso é uma fraude científica. Foi assunto da minha aula que eu dei em Portugal sobre isso. Pela seguinte razão. As indústrias de alumínio, fertilizantes e do aço produzem o lixo industrial com flúor. O flúor tem que ser descartado. Trabalhar com flúor é extremamente perigoso. Aumenta o risco para o operário de 600 vezes. Câncer do pulmão. Então, o flúor é perigoso também lançá-lo pela chaminé. Destrói as culturas das proximidades. Por exemplo, uma produção, uma colheita de pêssego é destruída. Então, indenização. Tem que indenizar, quer dizer, as empresas. O gado que respira a emanação das chaminés que liberam o flúor também sofre seriamente da sua capacidade, da sua saúde. E a gente pergunta, e para que fazer a aplicação do flúor? Porque depois vem na água. Então a água fica fluoretada. O que é que vai produzir? Produzir sérios efeitos sobre o organismo. Quais efeitos? Efeitos? Em primeiro lugar, entra na tireoide, que o flúor é do mesmo grupo do iodo. Aí ele toma um lugar, ele é mais reativo quimicamente, toma o lugar do iodo. Aí produz hipotireoidismo. Aqui eu quero que eles me digam se não existe hipotireoidismo em grande escala. E câncer da tireoide também. Vamos falar depois sobre mais o câncer. Mas em relação a esse aspecto, primeiro vamos ao aspecto de alteração séria do organismo. Entra nos ossos, chama-se a fluorose óssea, que não tem nos livros, mas os chineses estudaram porque tem regiões naturalmente supridas de águas fluoretadas em alta escala, que produzem sérios efeitos. A população fica precocemente inválida, muitos deles incapazes de andar. Uma região da Turquia chamada Kizilca-Hérnia,
população raramente passa dos 50 anos, tem sérios problemas ósseos que quebram com facilidade, como vidro, motivo até de reportagem em revistas internacionais. Isso na Turquia. Outro no norte da África, na Índia e na China. Essas regiões nunca foram chamadas para fazer a floretação. E a floretação foi vendida como marketing. O grupo o lobby organizado vende o recado, que é muito bom, mas um estudo de um famoso professor, cujo nome é John Cochrane, da Nova Zelândia, fez uma comunicação em Londres sobre o problema que ele confirmou que não diminuía cárie. Porque hoje você pode aplicar a água. O grupo, né? Isso aqui, a água na população. Então ele fez os testes e viu que não havia nenhuma diferença. E ele comunicou esses dados e foi obrigado a se aposentar. Entendeu? Porque há interesses comerciais em jogo, é uma questão política, mas cientificamente é um desastre. Então os países que têm organização séria, na Europa, todos eles tiraram o flúor. Com raras exceções, algumas cidades da Inglaterra e da Irlanda, todos os países da Europa, eu estive em Portugal, na Alemanha. A Alemanha teve até em 1975. Eu fiz um estudo. Eu gosto de pesquisar. 200 mulheres brasileiras entre 40 e 60 anos foram submetidas a uma técnica de medida do colágeno. O flúor altera o colágeno seriamente, que é uma das nossas proteínas mais importantes, né? Tem importância no metabolismo ósseo, dentário, na parte dos ligamentos, tendões e tal. Feito esse estudo, mostrou o seguinte, o aparelho mostrou uma queda no Brasil de 76% de perda do colágeno. Quer dizer, indicando uma aceleração do envelhecimento. E fizemos também na Alemanha, em 200 mulheres, onde não há mais o flúor. Quer dizer, os efeitos do flúor é o oposto do magnésio. Né? O oposto do magnésio. O magnésio. Ele interfere, ele agrava o problema do déficit. Nós já estamos com o déficit, a gente então entra numa situação completamente desastrosa. Então, o que é que deu na Alemanha? 18% é envelhecimento normal. De perda, é um confronto muito grande. Isso causou uma impressão muito séria. Quer dizer, então, as pessoas aqui, a gente fica enganado. E o ideal que nós fazemos é o seguinte, não consumir água, nós recomendamos não consumir água, não fazer a comida, que entra mais o flúor em que situação? Quando se faz a comida. Comida, por exemplo, faz a comida com a água comum, fluoretada, ele passa pelo filtro comum. Só o filtro de osmose reversa que ele não passa. O senhor fala também no seu livro a questão da associação do magnésio com outros minerais. Sim. O cálcio, por exemplo. Sim. Quais os minerais que devem ser associados ao magnésio? O magnésio regula o cálcio. Regula o cálcio? Regula o cálcio. A quantidade ele necessária. É regulador. Ele é o estabilizador e com eles têm ações que fazem um efeito benéfico. Esse casamento gera que efeito benéfico? Construção, digamos, se eu fazer um muro, o senhor coloca os tijolos, ele precisa da argamassa. A argamassa é o magnésio, os tijolos é o cálcio. E outros minerais também são essenciais no processo, é um processo mais complexo. Sei. Vitamina K, o bóron, isso é um conjunto. Então, o magnésio desempenha um papel chave, como ele disse, é o maestro da orquestra. Os outros são figurantes, mas tem que ter, sem o magnésio não tem energia. Certo. Não tem as enzimas para fechar o complexo. Então, a gente precisa saber mais esse aspecto para diminuir o déficit que existe na grande parte das pessoas. A pessoa dorme mal e tal. Quer dizer, o déficit de magnésio, quer dizer, vamos retomar aqui o fio da meada. O déficit de magnésio pode provocar o ataque cardíaco, insônia, ataque cardíaco, Alzheimer. Alzheimer, ele também participa no processo. Participa porque é um processo mais complexo. Tem que mais doenças há a carência do flúor? Por exemplo, diabetes, a grávida também quando o magnésio está baixo. Nós tendemos, com a alimentação nossa, com excesso de carboidratos e tudo, a diminuir a nossa insulina, ficar com dificuldade. Há uma resistência insulínica. O magnésio, aumentando a ingestão dele, ele aumenta a sensibilidade, ele torna a insulina mais acessível e o trabalho da insulina é mais bem feito, ele coloca a glicose dentro da célula. Eu queria que a gente fechasse um pouco para dar uma orientação para o telespectador, questão de hábitos. Que hábitos ele deve evitar que reduza, que vá estragar esse equilíbrio mineral no corpo humano? Que hábitos, por exemplo? Hábitos, por exemplo, beber sem ter o reparo, como ele falou, sem ter. Tem que ter o magnésio no meio da história. Não abusar de bebida, porque pode dar o problema. Bebida alcoólica, o senhor fala. Bebida alcoólica.
Refrigerantes também. Moderar os refrigerantes, sobretudo os de tipo cola, porque gasta, altera o sistema, né? Sim. O problema de muita gordura também interfere com a entrada do magnésio. O cigarro o senhor mencionou também. Acabei de falar. São os cigarro. fatores de agravamento do processo. Então, nós estamos num déficit. A gente vai ficar ainda, gasta no cartão de crédito, ainda mais ainda faz uma conta, né? Fica difícil, né? Aí agrava o problema. Sim, então como que a pessoa, assim, que hábitos o senhor recomenda alimentares que a pessoa deve ter para ter uma boa quantidade de magnésio? Alimentos especiais, usar as verduras, sempre as boas verduras, todo dia uma boa salada, ou 2 ou 3 com frutas. Fazer exercícios, que é interessante para tirar o estresse. Nos casos mais difíceis, consultar um médico ou nutricionista para orientar a alimentação, porque cada pessoa tem um determinado tipo que precisa de orientação individual, personalizada, né? Então, isso aí fecha a recomendação. E fazer um tipo de exercício que também tire o estresse, que é interessante. O estresse aumenta o gasto do magnésio. Quem está estressado está com magnésio saindo perdendo na urina. Magnésio. Perdendo na urina. E em termos de alimentação, o senhor falou aí verduras, saladas. Sim, claro. E os peixes? Como é que o senhor... Os peixes são interessantes. Os peixes, sobretudo o peixe de água marinha. Os peixes que tem também o ômega 3. O da água marinha tem mais magnésio do que o de água doce? Tem mais. Quanto mais? Tem mais, o teor chega a ser quase 30%, 40% mais. Ele tem por causa da fonte dele, né? Ele trabalha com... E tem as propriedades dos peixes de água fria. E nós vamos recomendar, além do salmão, que nós dizemos, o salmão muita gente fala, mas o salmão, nós falamos do salmão verdadeiro, não é o salmão de criatório. Entendeu? Porque é diferente por causa da ração, né? Enorme. Aquilo ali é natural. Ele tem das algas, que tem justamente aquelas propriedades do ômega 3. Né? Então, eu aconselharia a cavala, o atum e a sardinha. Agora, a sardinha, aqui para nós, sardinha feita sem água fluoretada, porque se fizer com água fluoretada, destrói o meio da história. Então, Veloso, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria, finalmente, que o senhor abordasse 2 questões de uma forma mais rápida, que é, primeiro, a questão da intolerância. Se há algum organismo que tem intolerância para com o magnésio, assim como tem com o ovo, com o leite, se existe isso. Né? E também a questão... por que não entra o magnésio tão importante? Por que ele não entra na questão dos fertilizantes, que usa o nitrogênio, fósforo e potássio, por que não usa magnésio? Eu vi nos congressos que participei, inclusive a aplicação do magnésio dentro aspersão diretamente nas folhas de sulfato de magnésio, na folha de tomate para produzir melhor qualidade. Porque o teor pode se beneficiar também com o solo apropriado, o adubo orgânico é interessante para entrar o magnésio. Ele entra também nessas gorduras, aliás, nos adubos nitrogenados, porque ele é magnésio dependente daquela reação de concentrar nitrogênio, de fazer a composição para melhorar a qualidade da produção agrícola. Quer dizer, isso aí já é uma coisa que está se abrindo na ciência, o uso do magnésio também como um fertilizante. Existe na nossa área, na Associação Internacional de Pesquisa do Magnésio, a Société Internationale de Recherche de Magnésium, sediada em Paris, eu conheci muitos agrônomos. Eu dei muita aula aqui na Embrapa, trouxe muita experiência, muito interesse de saber, porque na realidade a base é da própria planta, né? Agora, tem que contar com o solo e a água boa. As águas boas são raras no Brasil. São muito raras. E a questão da intolerância, o que é que o senhor diria? A intolerância do magnésio tem problema de pessoas que têm certas restrições, o caso, por exemplo, de o rim alterado, mas aí tem que analisar cada caso com um especialista, para ver se pode dar uma dose pequena ou tem técnicas para isso. E neurologistas também, em casos de certas doenças neurológicas e doenças cardíacas, mas são coisas raras. A maioria das pessoas tem necessidade grande. E há casos raros de doenças de dificuldade de absorção do magnésio. Aliás, com a idade, a gente diminui a capacidade de absorção e também de excreção. Por isso que a gente passa o magnésio injetável, a melhor maneira, injetável, fazendo a ortomolecular. Com orientação médica, obviamente. Orientação médica. A gente faz, então, uma compensação para o idoso ter o seu suplemento e corrigir.
Porque o magnésio se mede dentro da célula. Só poucos laboratórios fazem isso. Não se mede no sangue. O sangue tem uma pequena proporção de magnésio, é 1%. Nós temos que ver dentro da célula. Isso aí explica muitas patologias que a gente conhece pouco. E o Cidadania fica por aqui. Se você quiser fazer contato com o nosso programa, por favor, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos aqui os esclarecimentos e a aula sobre magnésio do Dr. Arnoldo Veloso da Costa. Ele é médico ortomolecular. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.